Boa noite. Então, nós estamos continuando o final da Mishnah, da Samichet Amud Aleph. Lá embaixo, 4 linhas de baixo para cima. A Gemara está explicando o final da Mishnah. O que a Mishnah falou? A Mishnah falou no Daf Samir Vav 66, lá, Amud Bet. Ela terminou falando assim: Bechol mi she'en la lo alav velo lachirim kiddushin avlad kimotam. Todo aquele que vai casar e, se ele quiser casar com alguém, mas que não tem casamento com nenhum Yehudi, essa pessoa não tem que nenhum casamento com nenhum Yehudi, não pode casar. Qual é o exemplo? Um não Yehudi, uma não Yehudiá, uma goiá. Certo? Uma goiá, o casamento com o Yehudi não funciona. Então, fala a Mishnah, Kol Mishael lo ala velo lachirim kiddushin avlad kemotá. A regra é, já que ninguém pode casar com ela, o neném que nasce é como ela. Daqui vem a regra que a pessoa tem uma filha, um filho com um goiá, então o filho é goi. Por quê? Porque ela entra nessa regra. Duas pessoas entram nessa regra. Fala Mishnah, eis o Zé Vlad Shifra Venochrit. A escrava não Yehudiá, também é a mesma regra. A gente hoje em dia não tem, mas já teve na época, muito tempo atrás, tinha escravos. Então, a escrava não Yehudiá também tem o mesmo status. O filho vai nascer que nem a mãe, que nem a escrava. Na verdade, escrava no Yehudiá, ela não é tão... é considerado não Yehudi, mas quando ela se liberta, ela vira Yehudi. Então, mas não é... Ela está ligada com... Não. Pela Torá, quando você tem um escravo no Yehudiá, ela já tem que cumprir algumas mitzvot, mesmo sendo não Yehudiá, mas já que é sua escrava. E se você liberta ela, ela se converte. Está falando agora de uma... Ela se converte se ela quiser. Não. Se ela tem o status de se converter. É interessante o que você está falando. Você está falando assim, se ela quiser, se ela não quiser. É verdade, é boa pergunta isso. Mas a princípio, pela Torá, a escrava, ela já tem que cumprir... Ela já cumpre algumas mitzvot, os escravos não Yehudi ou Yehudi. A gente está falando agora de um governo judaico, e na época que tinha escravidão, então tinha não podia ter idolatria, por exemplo, na terra de Israel. Então a gente vê que a coisa era mais religiosa do que... não era tão simples assim. Então, o escravo, como escravo, também era obrigado a respeitar, a cumprir as mitzvot. Tá? Então, fala Mishnah, a Gemara continua, agora a gente vai começar, da Samichet Amud Aleph, 4 linhas de baixo para cima. Shifra Knaanit Minah. Da onde nós sabemos essa regra? Que regra? Isso que a Mishnah falou. A gente agora, 3 dias de baixo para cima, da onde que a Mishnah falou que o casamento com uma escrava Knaanit, não Yehudiá, escrava, não estou falando de uma pessoa normal, uma moça normal, escrava. Hoje em dia não tem tanto, mas a Gemara quer saber da onde nós sabemos isso. Maravuna, Amarkra, Shvulachem Po, Imachamor. Amadomelachamor. Então a gente sabe que na Keidat Yitzhak, quando Avraham Avinu foi fazer o sacrifício com Yitzhak, ele estava andando, ele chegou perto e teve um momento que ele falou assim: Shvulachem Po Imachamor, vocês ficam aqui com o burro. E tem uma drachá, nós sábios eles falam, que ele estava com escravos. Então, na verdade, nós sábios falam assim: Imachamor, com burro dá para falar Am. Am é povo. Am Hamor. Então a gente aprende daqui. Am Adomele Hamor. Um povo que é parecido, tem uma característica parecida com o burro. Então, fala Gemara, isso já é o suficiente. Interessante. Isso aqui é um Torá oral, é uma drachá, um estudo, mas que já é suficiente para a gente aprender que não tem casamento com a escrava, não pega. Do mesmo jeito que com o animal, a gente é óbvio que ninguém vai chegar dar um anel pro burro e falar Ariat Mikudesh Tli pra burra, né? Não vai ficar casado, ele pode casar com quem ele quiser. O Bilam fez isso. Né? Não, tem uma proibição da Torá de ter relações com animais. Quer dizer que tem gente que fez pelo menos, que existe essa situação. Mas não quer dizer que o casamento realmente não existe, isso é óbvio. Tá? Então, acho que Handelotav Siba Kiddush. Então, a primeira parte, sempre a gente vai aprender 2 coisas. Que o casamento não existe, mas que o filho não tem nada a ver com a pessoa que é o pai. De onde nós sabemos isso? Sim, nós sabemos que na hora que nasceu com a criança dessa escrava, o filho é de quem?
Da escrava, não é dele. O que quer dizer não é dele? Não vai herdar, não vai ter... Você lembra a gente estudou Ibum? O que é Ibum? Aquela pessoa que está casado, faleceu, e a esposa, não tiveram filhos. Qual é a mitzvah da esposa dele, da viúva? Casar com ele. E se ele tem uma filha com uma goiá ou com uma filha de escravo, será que precisa fazer o Ibum ou não? Precisa, porque na verdade precisa. Uma coisa não tem nada a ver. Como assim? Por que não tem? Ué, coisas diferentes. Ele tem que fazer a mitzvah. Não, porque a definição da mitzvah é assim, se você tem filhos, se o falecido tinha filhos, então a viúva não precisa casar com o cunhado. Não só que não precisa, é proibido ela casar com o cunhado. Normalmente, se não tem a mitzvah de Ibum, é altamente proibido casar com o cunhado. Então, mesmo depois de se separar, né? Então, de qualquer forma, fala que a Gemara está aprendendo que o filho, nesses casos, não tem a ver, não tem ligação com o pai. Então vai ter que até fazer Ibum. Não vai ser, ele tem um filho com uma escrava. Não, meu amigo, você não teve filho teu, então a viúva agora vai ter que casar com o cunhado para cumprir a mitzvah. A gente sabe, só lembrando sempre que hoje em dia não se faz mais esse Ibum, se faz halitzá, né? Você tem um divórcio, né? Que é uma cerimônia que libera a viúva para casar com quem ela quiser e não casa com o cunhado hoje em dia. Tá? Isso aqui, outro assunto a gente já falou algumas vezes, mas só para lembrar. Então, de qualquer forma, fala Gemara, Daf Samichet Amud Aleph, Vladak Emotaminala, que o filho é como ela e não como ele, de onde nós sabemos. De Amar Kra, Aisha Veladea Tiela Adonea. Então está escrito o seguinte, está escrito que quando uma pessoa, um Yehudi, ele é escravo de um outro Yehudi, pode existir isso? Uhum. Existe isso. Tem casos que existe, a gente já falou. Um judeu escravo de outro judeu. Pode, gente. Já falou algumas vezes que ele fica só 6 anos no máximo. 6 anos. É o começo do Perek Rishon. Daí ele vai ser escravo. Do primeiro do começo de Rishon tem alguns casos. A pessoa, primeiramente, ela pode se vender, se ela quiser. Tá? Então, tem alguns casos que isso funciona. Agora, o que acontece se esse escravo vai lá e casa com o dono dele, né? Ele é escravo, quer dizer que tem um dono. O dono fala assim, eu quero que você tenha filhos com essa minha escrava não Yehudiá. Pode fazer isso? Pode, porque ele já está no livro de Não, ele é escravo, tem que obedecer, mas a gente sabe que tem regras para escravo judeu. Não, né? Mas isso pode sim. Não é que ele entra no livro de mas isso pode. Isso está previsto na Torá. A Torá fala que ele pode dar o escravo dele judeu para ter filhos. Mas o que acontece? Agora, como a gente acabou de falar, 6 anos depois ele está livre. Aí o que acontece com essa escrava, que ele teve filho com elas, e com os filhos dela, que tiveram? Vai embora ou fica? Fica. Então, fala a Torá, a Aisha Veladea... As definições de vírus foram atualizadas. Pronto, estamos tranquilos. A Aisha Veladea Tiela Adonea. Deixa na Torá, a mulher e os filhos dela vão ficar com o dono. E ele vai se livrar. Ele vai ficar... Ele teve liberdade, ele vai embora, ele vai, e eles vão ficar. O que a gente vê daqui? Que os filhos não é dele. Não são deles, os filhos. Se fosse dele, ia embora também. Ficam escravos os filhos. Quer dizer, a gente vê daqui, a Gemara está provando que a pessoa tem um filho com a escrava, não Yehudiá, o filho se relaciona à escrava e não ao pai. Por quê? Porque, a princípio, escrava não Yehudiá não tem casamento com nenhum Yehudi. Então, essa regra, quando não tem nenhum casamento, o filho se relaciona só com ela e não com o pai. Então, essa é a prova que a Gemara trouxe, prova da Torá. Qual é a prova? Que a Torá falou, quando ele fica entre liberdade, quando ele se liberta, os filhos ficam. Essa é a prova. Tá. Mas se por acaso ele disser, eu quero ficar com ela, tem que colocar na orelha dele aquela... Isso, então, muito bem. Isso está na Torá. Ok. Vamos continuar. Fala a Gemara, no segunda linha, no Rit Minala. Agora é o nosso caso que mais interessa a gente, né? A pessoa que tem filho com uma não Yehudiá, uma Goiá. Da onde nós sabemos que, primeira coisa, tem 2 partes. Primeiro, que o casamento não é casamento, e o segundo, que o filho não é filho dele. Então, isso a gente tem que... Não, primeiro escravo, a gente já falou.
São dois casos. Um é filho com a escrava. Já falou. Pronto, resolvemos. Agora, vamos para uma goiá. Não Yehudiá normal. Uma moça que não é. Pessoa, né? Infelizmente, acontece. A pessoa foi lá, né? O Yehudi tem mitzvah de casar com o Yehudi. Então, ele não fez essa mitzvah, casou com uma não Yehudiá, tem um filho. De onde nós sabemos que primeiro o casamento não é casamento? E o segundo, que o filho não é filho dele. O que quer dizer não é filho? Quem é dono da casa? Não é escravo. O patrão. Que patrão? Tem patrão. Ele pegou uma moça rica. Ele casou com uma moça rica. Não ia odiar. Ele não é escravo. Não, ele não é escravo, ela não é escrava. Eles casaram. De onde nós sabemos que o filho não é considerado filho dele em relação à herança, a Ibum, como a gente falou aí sobre de considerar que ele tem filho, etc. Então, fala Gumará. Os filhos são dela. Quando a pessoa... exatamente, vamos lá. Nochrit minalan amar kra. Escrito na Torá, lot itchaten bam. Então a Torá quando a gente vai entrar, quando o povo de Israel foi entrar na terra de Israel, Deus avisou, lot itchaten bam. Vocês não vão casar com eles. Sim? Tá. Então, fala Gumará, ok, não vão casar com eles, quer dizer que o caso aqui não tem casamento. Assim a Gumará entende, essa é a prova. Se não é casar com eles, quer dizer que não tem casamento. Ok. Fala Gumará, na terceira linha. Ashkarna delotavse bakidushin. A gente então encontrou que não tem kidushin, que não tem casamento. Vladá kemotam, mas que o filho se relaciona, é como ela, ou seja, o filho não é Yehudi, da onde nós sabemos, Minala. Sim? Então não pergunta isso, por que o filho não é Yehudi quando... Ok. Fala Gumará. Amar Rabi Yochanan, Mishum Rabi Shimon Bar Yochai, de Amar Kra, que assir et bincha, meacharei bincha, abá mi-israelit karui bincha, ven bincha abá min-haovet kochavim karui bincha. Então a prova é uma prova difícil, a gente vai pegar agora o Rumash para explicar um pouquinho essa prova. Calma, vamos ver. Pode falar uma palavrinha? Depois. Tá, vamos lá. É o negócio de Sara, botou a gata para fora com o filho dela. Vamos lá. Fala, Gumará. Vamos pegar primeiro o Passuca. Onde está escrito isso? Está escrito no Sefer Dvarim, Perek Zayin, capítulo 7, Passuca Gimel. Terceiro versículo. Então fala. Está escrito assim na Gumará. Na Torá, desculpa. Você não vai casar com eles. Sua filha, você não vai dar para o filho dele. E a filha dele, você não vai pegar para o seu filho. Ok? Por que isso? Porque ele vai tirar o seu filho de trás de mim. Deus está falando assim, vai casar com eles, eles fazem idolatria, eles vão tirar o seu filho de mim. Deus está falando. A pessoa vai aprender a fazer idolatria com o pai. Ve'avdu Elohim acherim, vão servir outros deuses. Ve'charaf Hashem bachem ve'ishmitcha maer. Deus vai ficar com raiva e vai castigar. Exatamente. Agora, olha o que acontece. Vamos agora entender, tem uma coisa um pouco estranha aqui nesse passou. Ó, vamos pensar bem, tem que se concentrar aqui. Ó. Você não vai, tua filha não vai casar com o filho dele, filha dele não vai casar com seu filho, porque ele, o verbo yasir é masculino, porque ele vai tirar o seu filho de trás de mim. O que quer dizer ele vai tirar o seu filho? Então vamos ver, vamos voltar para a Gumará, vamos ver o que está escrito aqui. Está na sexta linha. Quinta linha. Que asiret bincha meharai. Bincha, seu filho, abame israelit, que ele veio de uma judia. Karui bincha, é chamado seu filho. Ou seja, quando você tem um filho quando a mãe é judia, seu filho que veio de uma judia, que filho é esse? Se ela veio de judia, quer dizer que a mãe é judia.
Karui bincha é chamada seu filho. Ven bincha abá min ovedet kohavim, mas o seu filho que vem de uma não judia, en karui bincha, ele não é chamado de seu filho. Ela benai, é chamado de filho dela. Rabino, não concordo uma coisa. Calma, vamos tentar entender um pouco melhor. Não entendendo. O que é considerado filho dela, não dele? Mas tudo é. Então, vamos entender. Produziu. Oi? Exatamente. É. Tá certo. Não é? Também, claro. Agora, mas vamos ver. Vamos entender. Vamos tentar. É um detalhe aqui na Torá que a Gemara está aprendendo daqui. Vamos entender. É interessante que o Urash aqui ele vai de acordo com a nossa Gemara que a gente está estudando. O Urash no Rumash. Vamos ver. Olha o Urash aqui. Benosh el Knani, o filho do Knani, do Goi, Sheisai de Bitcha, quando ele casar com sua filha. Então quem é a mãe? Judia. Porque ele casou com a sua filha. Então, e a Sira de Bitcha, ele vai tirar teu filho. Como assim teu filho? Quem casou foi tua filha. Quem é teu filho? Então o Mará entende aqui, está falando do neto. Yasir et bincha asher teledlo, que vai nascer dele, bitcha, que a tua filha vai nascer. Me'acharai, ele vai se afastar, ou seja, quando você der a tua filha para um goi, e aí o filho que vai nascer, que é teu filho, que é teu neto, é teu filho, então ele vai puxar ele do caminho da Torá, então eu não vou gostar, por isso eu não quero que eles casem. Assim a Torá está falando. Mas, então, entende a Gemara o seguinte, ela só chama, por que ela usou esse caso? Ela só chamou de teu filho, quer dizer, teu neto te chamou de teu filho, quando casou com a tua filha. O Goi casou com a tua filha. Então está dito que ele, o Goi, o estrangeiro que casou com a tua filha, ele vai puxar o filho para ele para fazer idolatria. Então daqui a Gemara fala, ela aprende daqui, olha, por que a Torá não usou exemplo? O contrário. Usou exemplo do teu filho que casou com uma goiá e falou que o teu filho, quer dizer, teu neto, ele vai sair do caminho, porque não é mais teu neto. Casou com a goiá, não é teu neto. Casou com a goiá, não é teu neto e não é filho do teu filho. Isso que a Gemara, daqui que a Gemara está tentando aprender. Por que a Torá usou somente esse caso? Que o não Yehudi vai puxar o filho dele do caminho da Torá. Só nesse caso que a Torá usou. Porque nesse caso, realmente, ainda assim é considerado teu neto, seu filho, que filho é considerado neto, e mesmo assim ele vai ser afastado da Torá, porque o pai dele faz idolatria, então por isso que não pode casar com eles. Então, assim, é um pouquinho complicado essa prova. Agora eu estou aceitando casar com mulher quando casa com um goi ou o filho considerado judeu. Eu não sabia, não falaram, fizeram. Como é que é? Aí está de contrário. Não, está escrito que não deve se casar. O casamento dela não é casamento, só que o filho é Yehudi, o filho é filho dela. Vai puxar. Por que não pode casar? Porque o teu neto pode ser puxado para Vodazará, fazer shalom. Entendeu? Mas é considerado teu neto. Filho, ele é teu filho. Ele é teu neto, porque ele é filho da tua filha. Mas, então a gente já aprendeu que a Torá falou Lot itchatenba, que não pode casar com eles, quer dizer que não tem casamento. E a gente aprendeu também que em qual caso é que o filho ele não vai nascer de uma não Yehodiá e não vai ser considerado o teu neto. Nesse aqui é considerado, porque qual é o caso? O caso é que foi sua filha, a filha foi a filha da pessoa, do Yehudi, que nasceu. Por isso que é considerado filho dela. Mas, se não, o contrário não ia ser abordado. O pai nem é judeu. Se acontecer, e por isso que a Torá proibiu casar. Exatamente. O pai nem é judeu, a mãe é judeu. No caso que é considerado filho, também não tem lógica falar que nasceu da barriga da moça, falar que também não é a filha dela, né? Isso não. Ok. Então fala Gemara. Ve'en bincha abá min ovedet kohavim.
Mas o seu filho, quer dizer, teu neto, que veio de uma não Yehudiá, ou seja, que o filho da pessoa casou com ela, que fazia idolatria, Karui Binha, esse não é chamado teu filho, teu neto, não é chamado. Sim? Ela Bená, é chamado filho de quem? Filho dela, da não Yehudiá, que fez idolatria, que faz idolatria, o filho é dela. Amaravina, Shmamina, daqui a gente aprende. Ben Bitcha, o filho da sua filha, Abamina Vet Kohavim, que ele nasceu de uma relação com uma pessoa que faz idolatria, Karui Binha, é chamado de teu filho. Ok? Nema Kassava. Então, daqui a Gemara aprende. Essa aqui daqui que a gente aprende que um filho de uma não Yehudiá é chamado Bená, chamado filho dela e não filho do homem, do Yehudi. Nema Kassava Ravina. Então, daqui a gente pode falar que vem ensinar o Ravina. Oved Kohavim Ve'eved Abba Albat Israel Avad Mamzer. Será então que a gente pode aprender daqui que um goi ou um escravo que teve uma relação com uma Yehudiá, o filho é mamzer? É mamzer? É. É mamzer? Não. Que nasce de uma Yehudiá que tem um filho com uma pessoa que faz idolatria, não Yehudi. O filho é mamzer? Não. Fala Gemara, Nehi de kasher lo have. Kasher, esse neném não é tanto. Mamzer lo have. Também não é. Mamzer não é. Passul mikre. É chamado de passul. Teve o pai dele então é goi. Ele tem um psul aqui, tem um pequeno, tem um problema aqui, mas não é mamzer. Não é mamzer. Hã? Não é um problema que é proibido casar com ele, Hazve Shalom. Pode casar com ele. Entendeu? Mas fala Gemara, uma linguagem de passul. Não é o ideal. Tá bom? Ok. Fala Gemara, peraí. Tudo que a gente está falando agora está falando dos 7 povos. Eram povos muito... A Torá mandou, quando o povo de Israel entrar na terra de Israel, exterminar com eles. Então talvez só eles que a Torá proibiu, falou que não tem casamento. Quem falou que outros goim que não são dos 7 povos tem problema? Aqui está falando deles, está falando quando você entrar em Israel, não casa com eles, Então fala Gemara. Então fala Gemara. Que isso? Não dá para aprender daqui isso. Então vamos lá, fala Gemara. Aubeshiva goim tiv. Sharomot minal. Os outros povos, da onde nós sabemos que o casamento não funciona? Fala Gemara. Alef Kuf ki asir et binha. Então está escrito que asir et binha. Ele vai tirar o seu filho. Qual o motivo que a Torá falou? Que ele vai tirar o seu filho da religião judaica, de Deus, de Hashem Echad, de Deus que é único. Lerabot kol hamaserim. Daqui a gente aprende que vem incluir todos aqueles que tiram, todos aqueles que são de outros... aqueles também... o medo que a Torá falou, que vai te afastar da Yadu, do judaísmo, existe também. Então, daqui a gente aprende que kol hamaserim, todos os outros povos também tem esse problema, por isso que não pode casar. Ani Rabi Shimon de Dar Istama Dekra. Fala, mas calma. Isso é só de acordo com o Rabi Shimon? Rabi Shimon, sabe o que o Rabi Shimon faz? Quando ele vê um motivo que a Torá fala, ele dorecha, ele fala, se o motivo é esse, vamos continuar deduzindo e acrescentando, tendo consequências. Então essa foi a consequência. Já que o motivo foi que não pode casar com um povo que vai te afastar da religião, então assim também não só os 7 povos, também todos os outros que não estão na terra de Israel também. Mas não é todo mundo que concorda com o Rabi Shimon que você pode fazer isso. Pode começar a lidrosh tamadekra, ficar aprendendo quais são os motivos que está na Torá e aí deduzindo outras leis. Por que são outras leis? Uma coisa é você proibir casar só com os 7 povos, e aqui você vai fazer mais leis. Proibindo casar com quem? Todo mundo. Fala Gemara. Ela lerabanan maitama. Da onde? Da onde para Hamim é proibido casar com todos os outros goim? Né? Uma alahá muito sério, muito doido. Não, que ela é válida até hoje, nós sabemos. Está escrito na Torá
Parashat de Fator. Vocês conhecem a Parashat de Fator? A Torá fala o seguinte. A Torá fala quando a pessoa... Quando o Yehudi vai para uma guerra com os 7 povos. Iam conquistar a terra de Israel. E o Yehudi vê uma moça muito bonita que ele quer casar com ela. Pode casar com ela? Pode. Até ela tirar trocar os trajes dela, cortar o cabelo. A Torá falou, os 7 povos tem que matar. Não pode casar. Mas tem outras guerras que não são os 7 povos. Tá bom. Dessas outras guerras, a Torá falou uma lei interessante. A Torá falou, quando você vê uma moça que você quer casar com ela, que não é do teu povo, o que você faz? Então tem todo um processo. Você vai pegar ela, pegá-la, levar para casa, vai ficar 30 dias na tua casa, tem um montão de leis, raspa o cabelo, deixa a unha crescer, ela vai chorar, você talvez não vai gostar mais dela, vai achar ela feia, tá? Desse processo de 30 dias, ela está se convertendo, na verdade. Depois disso, se você quiser casar com ela, aí sim você pode casar. A Torá deixou. Ok? Senão você manda... Ok, fala a Gemara... Não, mas calma aí. Aí fala a Gemara o seguinte. Olha, vamos entender. Só depois dela se converter, você vai poder viver com ela. Fala a Gemara... Daqui a gente aprende que antes desse processo de conversão, o casamento não pega. Fala que a gente aprende daqui. E isso está falando de outros povos, não está falando dos 7 povos. Porque se fosse os 7 povos, não ia ter essa lei. Ok? Fala Gemara, então daqui é uma prova que o casamento não pega. Fala Gemara, ok, primeira parte, passamos. Aprendemos daqui, dessa lei da moça que é pega na guerra, que só depois que ele pode viver com ela, só depois da conversão, que ele pode viver com ela. Então, não está falando para matar. Tá? Então, naquela época era um pouco no meio da guerra, era complicado ela não querer, entendeu? Não é, a gente está falando aqui de né, que ele pegou de refém. Complicado, tá? Não vamos entrar em detalhes, mas calma aí. Então, fala Gemara o seguinte. Daqui o que a gente aprendeu? A gente aprendeu daqui que o casamento não é válido. E a segunda parte agora? Qual a segunda parte que a gente queria aprender? Fora isso, que o casamento não é válido. Qual a segunda parte? Dos filhos. E agora, que o filho não se relaciona com ele, não tem a ver com ele se nasceu. Da onde nós aprendemos, né? Tem 2 partes sempre. Que o casamento não pega e que o filho não é dele. Certo? Então vamos ver. Fala Gemara. Acho que Handelotav, se a gente está 3, 6, 7 linhas de baixo para cima, na página Samechet Amud Bet, 68, né? Acho que a gente encontra Delotav Simba Kiddushin, porque o Kiddushin, no casamento, não funciona. Vladá Kemotá, o filho que é como ela e não como ele, ou seja, o filho fica não sendo o Yehudi, Minalá, da onde nós aprendemos, Amarkra, Kitiena Leish, Vialdalo, Kolecha de Karinan Bey, Kitienan, Karinan Bey, Vialdulo, Kolecha de Lo Karinan Bey, Kitiena, Lo Karinan Bey, Vialdulo. Fala Gemara, tem uma outra parte da Torá, que é logo depois, realmente, é bem perto do que a gente acabou de falar dessa parte da guerra. A Gemara fala assim, quando o homem tiver 2 mulheres, uma ele goste, ou uma ele gosta, a outra ele odeia, o primogênito vai ser o primeiro que nasceu, não importa que é da moça que ele tá odeia ela agora, não importa. É a mãe, é o primogênito, ele vai ganhar, vai ter os direitos de primogênito. Fala Gemara, se a gente for entender as palavras, está escrito na Torá, que Tihiena Leish, quando ele tiver 2 esposas, esse Tihiena, a gente já viu várias vezes que esse verbo está relacionado a casar, casamento, aqui do Shin. Tihiena. Então, quando ele casar com 2 mulheres, então está escrito assim, é óbvio que hoje em dia não tem isso, mas antigamente, antes do Rabbeinu Gershom, podia casar com 2 mulheres. Então está escrito na Torá, quando existe o Tihiena, o casamento, Karinan Bey Ve'aldulo. Aí a Torá fala, e nasceu para ele filhos. Ou seja, quando tem casamento, o casamento pode existir com ele ou com qualquer outra pessoa, judeu pelo menos existe. Ou seja, é uma mulher em potencial que pode casar com Yehudi. Aí sim está escrito na Torá, Ve'aldulo, que ele vai ter filhos. Mas quando é uma mulher que não
não tem casamento com ninguém do povo de Israel, não é chamado Ve'alduló, não é chamado que nasceu para ele filhos. Não é dele os filhos. Os filhos não é chamado filho dele para herança, não é chamado filho dele para todas essas coisas. Então fala Gumará. Então daqui a gente aprende que uma não Yodiá, que não tem casamento com o Yodi, e com qualquer outro Yodi o casamento não pega. Então, não é chamado Ve'alduló, que nasceu para eles filhos, não nasceu para eles filhos. Então o primogênito aí já não é mais. Ele não é considerado primogênito também em relação à herança. Não tem regalia nenhuma. Não. Quando não se chama Tiena, que tem casamento para alguém do povo de Israel, não é chamado que nasceu para pessoa um filho. 3 dias baixo para cima, e fala Gmará, Shifranami. Se esse é o motivo, por que a gente ficou perguntando de onde nós sabemos que os filhos da escrava pertencem à escrava e não a ele? Fala essa definição também, se enquadra. Qual foi a definição agora? Uma pessoa, uma moça que não casa com ninguém, não pode casar, o casamento não pega com ninguém do povo de Israel, os filhos não é dele. A escrava também se inclui nessa regra. O Yehudi normal não tem casamento com a escrava não Yehudiá, então por isso que os filhos não é dele. Mas a gente trouxe um outro passo. Qual passo que a gente trouxe? Está escrito que quando aquele Yehudi se liberta, a mulher e os filhos, aquela mulher que teve filho, e os filhos ficam para o patrão, né? Então, por que a gente precisou desse outro passo? Não precisa desse outro versículo para falar que os filhos não é dele. Tá? Então, pergunta a Gumará, Enachinami, realmente não precisa. Então, a gente está meio voltando atrás, ficando com a definição que engloba todos os casos. Se é uma mulher que ninguém pode casar do povo de Israel, os filhos não é dele. Tá? Qual é o caso? Quando ela é Goiá, não Yehudiá, ou a escrava não Yehudiá, Knanit. Ela, fala Gumará, uma linha para terminar a página, ela, Ishav, ela deati, ela donei. Então, o que a gente faz com esse passuco? A mulher e os filhos vão ficar com o dono. Lama ali, e para que falou esse passuco? Parece que está a mais. Porque Detânia tem uma braita. A gente virou a folha, de Standaf Samerte, Tamudalev. Almeir, Shifrato. Olha o que aconteceu. O cara era o dono de uma escrava. Ele chegou para ela e falou, Arei at batchorin, certo? Que nem que tem get, como que se liberta a escrava, o escravo? Tem um get, é um documento, que nem que se dá para, o marido dá para a mulher para separar, ele dá para o escravo. Então, mas a linguagem é areia at batchorin, você está livre. Mas o que o cara chegou? A moça estava grávida. E ele chegou e falou assim, Arei at batchorin, você está livre, vevladar eved. Mas o seu feto... Não é escravo. O que ele falou? Escravo. Eved. Escravo. Pode fazer. Pode fazer ou não pode? Aí está a discussão. Ele vai libertar a mãe. O garoto vai nascer escravo? Ou já que ele nasceu da mãe que está livre já na hora que ele nasceu? Eu acho que não é. Então essa é a pergunta. Ele já estava na barriga. Discussão. Fala Gumará. Na segunda linha. Avlad kemotá devir abioseglili. Mesmo que ele falou que vai ficar escravo, o Vlad, o feto, é como ela vai se libertar. Assim disse o Rabi Yosef-Glili. Achamim omrim dvarav kayamim. Achamim falaram, não, ele é o dono dos dois. No momento de se libertar, ele falou só ela, não ele. Então, dvarav kayamim, as palavras dele prevalecem. Mishon Sheneemar, fala Gumará, está escrito a moça e os filhos, Tiela Donea, vão ser do patrão daqui. Fala Gumará. Mas Talmud, daqui se aprende? Amarava a Rabi Yosef-Glili. Fala, não, vocês não entenderam. Esse passou que é uma prova para o Rabi Yosef-Glili. O Rabi Yosef-Glili fala o quê? Que o filho vai junto com a mãe. Da onde? Então ele aprende, a Torá quando falou que o filho é escravo, a mulher e os filhos vão ficar para o patrão. Ou seja, quando a mulher e os filhos estão com o patrão, os filhos são escravos. Mas quando a mãe vai se libertar, o feto vai junto também, se liberta. Ele trouxe daqui, passou que essa é uma prova para o Rabi Yosef-Glili. Para outra ideia, a Torá, a Gemara não explicou o que faz com esse passou, com esse versículo. Tá? Ficou meio assim no ar. Os comentaristas parecem ouvir que eles se ocupam um pouco para resolver isso. Ok. Então, pelo menos a gente finalizou. A gente chegou no final da Mishnah. Nesse final aqui, hoje a gente aprendeu por que o casamento
quais são as fontes, né? Óbvio que tudo é baseado na Torá oral, mas quais são as fontes que casar com uma moça não Yehudiá, tanto o casamento não vale, e também os filhos não são considerados os filhos do homem que teve filhos com essa moça não Yehudiá. Ele quer casar com um judeu.